Histórias Mal-Assombradas de Portugal e Espanha, série Contos para Não Dormir, volume 5, capítulo 3, Entrando no Quarto Misterioso. A chave que abre a porta daquele cômodo sempre fechado, construído atrás da despensa, ao lado de velhos barris de carvalho, é pesada e feita numa mistura de cobre com alguma outra coisa. Tem aquele tom esverdeado que a gente chama na roça de zinabre. Conta-se que antes de o sítio de meus avós existir, havia um casebre erguido sobre um lamaçal. Quando meu avô construiu a casa no local em que se erguia a tapera, havia um pequeno cômodo que resistia ao tempo. Estaria vazio, não fosse a ruína de um antigo tear para afiar algodão. O tear original sumiu, contou-me Bá certo dia. Daí minha falecida bisavó comprou um tear novo e começou a trabalhar no mesmo local em que encontrou o tear antigo. Daqui em diante fica uma lacuna. Muito tempo atrás, as pessoas não tinham o costume de registrar os acontecimentos como fazemos atualmente. E por isso sentimos que o quebra-cabeças do passado fica sem algumas peças importantes. Por que aquele casebre não foi demolido de todo e por que foi conservado um pedaço do mesmo no corpo da casa do sítio? Ninguém nunca soube explicar isso. O que ouvi dizer é que o quartinho de taipa original é hoje aquele quarto fechado que vou abrir esta noite. Todos dormem nos quartos que ficam além da salona, e se tenho olhos que me espreitam, devem ser apenas de almas boas que vagueiam próximas às janelas que dão para o quintal. Nem o gato Eurípides está me acompanhando. Estou sossegado para colocar a chave na tranca. Por que será tão gostoso abrir portas, ver o que há do outro lado das coisas? Você já fez isso? Já olhou pelo buraco da fechadura para ver alguém tomando banho? Estou com muito medo agora, e para não despertar ninguém uso minha lanterna de bolso. Faço 2 voltas com a mágica chave. Tlac, tlac. Foram sons da fechadura de ferro. Um tanto decepcionado, entro em um cômodo aparentemente normal, apesar do escuro quase absoluto. Sinto um cheiro de lugar fechado e com ar parado. Fecho a porta, procuro o acendedor. Encontro um daqueles bem antigos, dependurado por um fio preto que desce do teto e a gente aperta o interruptor. Com um clique tenho luz elétrica, que bom. Vou começar a investigar. Vejo uma sala ampla. Não imaginava que fosse tão grande assim. Do lado de fora parecia minúscula. Sobre mim há muitas teias de aranha. Ao lado mais teias, descendo do teto ao chão formando um xale grotesco. As aranhas, contudo, parecem estar dormindo. Não há minha só para eu elogiar o trabalho de fiação. Do que eu tenho medo agora? Tenho medo da velha de um olho só, de que minha tia Clara me falou. De morcegos não tenho medo, não. Há um bem acima de mim, que deve ser parente do morcego Eugênio, da casa de minhas 3 tias tricotadeiras. No forro de palhinha trançada, há um buraco que deve servir de entrada para que muitos bichos da noite se abriguem. No centro do cômodo, vejo um tear enorme, lindo, se bem que empoeirado, mas com os fios ainda esticados. Em meu costumeiro caderno de anotações, o caderno de segredos misteriosos que sempre trago comigo por toda parte, fiz pesquisas sobre tear e roca para aulas sobre história de Minas Gerais. Vou aproveitar a luz que acendi para ler algumas partes para você. O tear era uma peça muito importante para os habitantes do sul de Minas e ainda é em cidades que vivem basicamente do artesanato da fiação. A roca é um instrumento menor para se tecer, tem um pedal e um fuso, que é aquilo que espetou a Bela Adormecida, antes de ela adormecer, claro, no conto de fadas. Quando comecei a ler, percebi que eu era analfabeto de tear. Vou explicar.
Descobri, brincando de palavras cruzadas, que podemos ser analfabetos de muitas coisas, não só de letras, números e interpretação de textos. Quem não sabe pintar é meio analfabeto de pintura. Quem não tem educação é analfabeto de boas maneiras. Assim, quem não sabe o que é um tear e nada entende de fiação, realmente é um analfabeto no ramo. Angustiado com essa história dos analfabetismos que nos rodeiam, tratei de entender um pouco mais sobre um tear e uma roca. Arrumei um desenho de um tear antigo e escrevi o nome das partes para você entender melhor. Veja o desenho e acompanhe minha explicação. Um conjunto dos fios esticados é chamado de urdume. Quando há vários conjuntos de fios esticados, chamamos de trama. Palavra legal, pois também dizemos assim, a trama do filme de suspense é muito bacana. É que a vida é um tear. Temos nossos fios também, não é? E temos ainda as tramas e os tecidos e os textos. Mas voltemos à filosofia. Este tear que você está vendo no desenho é chamado tear de pedal. Os fios trabalhados podem ser em algodão cru tingidos, ou não. Na trama, eles são passados no sentido transversal do tear com o auxílio de uma agulha chamada navete. A trama é passada entre os fios da urdidura por uma abertura entre os fios ímpares e pares, denominada cala. Alguns teares também precisam de um pente, mas não é aquele de cabelo. Um pente é um objeto que permite levantar e abaixar alternadamente os fios da urdidura para liberar a abertura da cala e a passagem da trama. Entendeu? Parece meio complicado, mas não é. Agora, veja uma roca no outro desenho que fiz. Ela é um instrumento usado para a manufatura de fios artesanais por fiação manual. Com a roca, podemos fiar fibras de origem animal, lã de carneiro e de cabra, por exemplo, vegetal, algodão, linho, rami, juta e até sintética, descoberta mais recente. Vovó sempre diz, cada roca com seu fuso. É um velho ditado, ou seja, cada um na sua. Tudo isso faz parte da pesquisa que fiz. Você percebeu esse piscar? Que saco! Acho que a lâmpada vai queimar, pois está piscando sem parar. Deixe-me investigar melhor. Ao lado do tear está a roca, mas quebrada, que pena, além de muitos sacos com fios e lãs ainda não fiadas. Eu gostaria de entender melhor como a roca funcionaria. Que surpresa! Tenho um visitante! Uma voz esganiçada e com tom maligno deu-me um susto vindo de trás. Olho e me espanto. É a velha de um olho só. Deve ser ela. Tia Clara estava certa. Minha alma líquida se congela de medo. Quer que eu lhe descreva o que vi? Capítulo 4. A velha de um olho só. A aparição deve ter uns 2 metros de altura. De mulher ela conserva apenas alguns traços e o vestido roto é esguia e fina como um bambu. O rosto mal se vê atrás da alta gola do vestido preto remendado e os poucos dentes que tem são roxos. Na cabeleira desfiada, um lenço sujo segura os poucos fios de cabelo presos em esparsos tufos, aqui e acolá. A velha ria-se de maneira torta, virando a boca para o lado como as antigas senhoras que fumavam cachimbo em demasia. De dentro daquele corpo esquelético ainda saiu mais uma frase. Peste! Vou aprisionar você para sempre nas tramas deste tear, como fiz com os outros. Achei tão previsível aquela figura, até aqui, pois, sem cerimônia alguma, ela parece ter se desligado de minha presença. Puxou uma velha cadeira que acompanhava o mobiliário rústico daquele quarto e se assentou relaxada, as pernas abertas sob o vestido. Lembro-me de uma imagem que vi na igreja do Rosário em Lavras e depois vi em outras igrejas de Minas. Chama-se Santo de Roca. Trata-se de uma figura de santo montada sobre uma armação de madeira, um santo vestido.
Quando o barroco era mais pobre, as irmandades religiosas de Minas Gerais não tinham dinheiro para imagens caras em madeiras nobres ou outros materiais. E assim ia surgindo uma profusão de bonecos nos nichos e altares das igrejas, quase todos feiosos, magérrimos, tristonhos. A bruxa lembrou-me um desses santos. Ela não era daquelas assombrações que riam fácil, mas, se gargalhasse, quem a escutaria? Duvido. O cômodo que abri é muito isolado do resto da residência. Após uns segundos assentada despojadamente, ela aponta o tear. Dirijo meu olhar para as tramas esticadas. Vejo nelas formas diferentes nas cores dos fios. Percebo o rosto assustado de vários outros garotos e garotas desenhados pelo algodão. É uma coisa bizarra e amedrontadora. Então encaro a velha e percebo que seus 2 olhos não são mais do que rasgos fechados. Na testa, sob um tufo de cabelos que se jogou para o lado, estava um olho negro e sem vida, como um botão de um velho casaco fixo em mim. O hálito que rodeia a mulher é antigo, tem o bafo de 1000 mofos e de bolores de centenas de anos. Sinto uma coceira insuportável no nariz e penso de imediato no medicamento antialérgico que trouxe na mochila. Dessa vez o que me dá medo não é o que conversamos, mas o silêncio que nos aproxima. A velha bruxa está num outro plano de medos para mim. Acho que é o plano do indizível. Falei difícil, mas não vem outra palavra agora. Ela nada diz, mas expressa muito naquela cena insólita. Uma medonha figura descansando sobre uma cadeira nua. Mas o que ela é, André? Não passa de uma velhota, uma bruxa maluca? Grita minha consciência. Não tem disso. Na hora do medo, até boi brabo amansa, até Giló fica doce. Sou tudo isso que você pensa que sou, rapazinho. Fio minhas tramas e delas tiro o que bem quero. Estou aprisionado, imóvel por um estranho feitiço, mais por medo do que por feitiçaria. Sinto meu corpo adormecendo e não paro de lembrar dos rostos dos outros meninos nas tramas do tear. Eles me olham com desespero, como se pedissem ajuda sem poder falar. Está curioso para saber da roca e do fuso, André? Vou lhe explicar tudo enquanto você vai meditando suas caraminholas. Resmunga a aparição. Um cenário horroroso se forma sobre as tramas no lugar em que havia a imagem dos rostos dos meninos. Enquanto ela narra sua história, eu vejo os fatos se desenrolando como em um filme. Sou a velha de um olho só, fiandeira de roca. Pego fibras finas, junto uma primeira torcida do polegar e do indicador, e é assim que vou fazendo crescer o fio. Então, com o fio crescendo, enrolo no fuso, girando rapidamente pela fiandeira. Usando o polegar, o indicador e o dedo médio na ponta superior do fuso, rodo da esquerda para a direita, como um peão preso ao fio, que vai torcendo e vai se enrolando, formando a maçaroca. Da maçaroca, o fio é tirado e enrolado em um novelo, e está pronto para ser trabalhado. Ela vai falando e gesticulando, faz uma mímica perfeita. E não consigo tirar os olhos de suas mãos finas e duras. Quando me sinto desfalecer de cansaço e medo, sou surpreendido por Eurípides, que a tudo espreitava. O gato com certeza tinha entrado sem que eu o visse. O pulo que ele deu no cangote da velha me tirou do torpor hipnótico em que estava. Fui salvo por um gato, quem diria? E depois dizem que gatos e bruxos se amam? Nem sempre. Meu impulso primeiro, antes de fugir, é tentar arrebentar as tramas e libertar aquelas almas aprisionadas. Meu tempo é curto, entretanto. Eurípides, como se fosse gente, me faz um sinal inteligente com uma das patas para que eu fuja, enquanto tenta arranhar o rosto da velha de um olho só. Enfio apressadamente a chave na fechadura e ainda vejo a velha furiosa antes de trancar a porta.
quando estou a salvo na cozinha, além da despensa e do quarto mal assombrado do tear, dirijo-me à salona de visitas. Preocupo-me com Eurípides, como ele sairá de lá. Talvez alcance a abertura no forro do teto e percorra alguma passagem até o lado de fora da casa. O silêncio da casa me assombra também. O carrilhão da parede marca meia-noite. Mas está parado. Já passam das 3 da madrugada no meu relógio de pulso. Eurípides mia do lado de fora da casa. Encontrou seu próprio jeito de sair daquele quarto de fiar. Abro a porta da cozinha e o deixo entrar para debaixo do fogão de lenha como se nada tivesse acontecido. Espreguiça-se para dormir, ronronando. Minha inquietação me move a realizar uma experiência sobrenatural. Dou cordas no grande relógio de meu avô. Por que será que o relógio parou exatamente à meia-noite? Acerto para 13h05, que é a hora que marca meu relógio. Pego novamente a antiga chave esverdeada e abro a sala maldita. É como eu pensei. Nada. Tudo calmo. Ainda olho aterrorizado para as tramas esticadas no tear. Agora são somente velhos e empoeirados fios encardidos pelo tempo. Escancaro a única janela do cômodo, respiro o ar da madrugada e vejo multidões de vagalumes buscando namoradas nos pastos mais além do terreiro. Pelo que entendi, somente com o relógio parado à meia-noite é possível entrar em contato com aquela criatura maligna. Deus me livre de voltar a encontrá-la. Mas preciso fazer algo para libertar aqueles prisioneiros, tenho de pensar. Amanhã cedo consultarei minhas tias. Boa noite. Espero conseguir dormir. E você?